Oi, gente, obrigado por terem se ligado na gente em mais esse webinário preparado para vocês, que são nossos clientes. Devem ter planejadores da Fiduc também assistindo a isso. Esse é o webinário onde a gente faz uma resenha sobre todo o ano de 2022 e, sobretudo, olha as perspectivas de 2023. A gente também vai abordar o rendimento ao longo do ano passado, especificamente ao longo do mês passado. Eu queria também dar as boas-vindas ao Evandro, do nosso Comitê de Investimentos, dentro da Rio Bravo. Evandro, obrigado por ter se juntado a gente. E apresentar para vocês a Magali. A Magali é uma executiva que se juntou à Fiduc esse mês. Ela vai representar a Fiduc dentro do Comitê de Investimentos. Ela é uma gestora. Magali, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro. Vamos falar Prazer estar aqui. rapidamente. Obrigado. Vamos falar rapidamente sobre os resultados dos fundos no ano, depois a gente fala um pouco, entra um pouco mais em detalhe, mas no ano a gente teve bons resultados. Os resultados mais difíceis foram os resultados que estavam ligados a ações e a mercado internacional. Nosso fundo internacional terminou o ano em par com o benchmark dele, ou seja, com uma queda da ordem de 14%, 15%, alguma coisa nessa ordem, muito influenciado pela Bolsa Americana, o S&P, que caiu quase 20% lá fora, e dólar. Nosso fundo de ações é um fundo que tem 70% dos gestores em long only, ou seja, é um play fundamentalista. Essas ações sofreram muito ano passado. Os melhores gestores do Brasil têm perdas de 15%, 20%, às vezes até 25%, 30% ano passado. Nosso fundo de ação conseguiu segurar uma parte gigantesca dessa queda e terminou o ano com apenas 3% de queda, o que para um fundo long only, um fundo de fundos de long only é muito bom. Tá? Dentro desse cenário, nossos fundos de multimercado, renda fixa e todos os fundos de previdências ficaram no campo positivo ao longo do ano, onde o fundo de renda fixa rendeu ao longo do ano mais de 11%, o fundo de multimercado acima de 10%, o fundo de previdência balanceado sofreu mais porque tinha ações fundamentalistas long only, mas ainda assim conseguiu fechar o ano no terreno positivo, ou seja, ele tem dentro dele toda a parte de alocação em ações que irão voltar tempo e vão turbinar a rentabilidade desse fundo no longo prazo. Importante deixar claro que previdência é um investimento de longo prazo e ter investimentos em ações dentro de um fundo de fundos balanceado faz parte, ou seja, a estratégia funcionou. O mercado desabou, a gente segurou a maior parte da queda das ações, ficou no campo positivo e tem dentro dele uma alocação prevista para andar mais forte ao longo do tempo. O fundo conservador teve um resultado melhor, e teve um resultado melhor pelo óbvio, porque tinha uma parte de renda fixa muito maior. Então, quando vocês vocês receberam, na verdade, nos últimos dias, dois arquivos, um arquivo com dois grandes textos, um dos textos disseca toda a rentabilidade dos nossos superfundos ao longo do ano de 2022, mergulha dentro do mês de dezembro de 2022. Sugiro vocês conversarem sobre isso com o planejador que atende vocês. E o segundo texto é um texto escrito pelo Gustavo Franco, e nesse texto ele mergulha um pouco sobre o que foi 2022 e o que a gente deveria esperar de 2023. Esse é um texto que a gente fez questão de mandar para vocês pela riqueza daquilo que está escrito lá dentro. E eu vou começar pedindo para que Evandro e Magali falem um pouco sobre o que a gente pode esperar de 2023. Então, vou começar com você, Magali. O que a gente acha que pode esperar de 2023? Bom, eu acho que talvez seja interessante fazer uma
retrospectiva, né, talvez antes de entrar na perspectiva, e começando pelo cenário internacional, acho que é importante lembrar que 2020 e 2021 foram anos de muitos estímulos na economia globalmente, né, por parte dos governos e bancos centrais para fazer frente à pandemia, né? Esses estímulos, com a taxa de juros extremamente baixa, eles mantiveram um crescimento econômico nas economias centrais bem alto, né, e razoável, e levaram a uma grande valorização dos ativos financeiros, né? Só que em 2022, a inflação deu um susto, né? Eu acho que tanto as autoridades monetárias como o mercado, eles erraram em prever que as pressões inflacionárias seriam transitórias, e isso levou a um ajuste muito severo nas taxas de juros do mundo todo, né? Os Estados Unidos, em particular, fizeram o maior aumento de juros desde os anos 80, né? E com isso, obviamente, foi repercutido nos ativos financeiros, né, que sofreram quedas bastante significativas, né? Então, por exemplo, uma carteira típica de 60% ações e 40% renda fixa nos Estados Unidos, ela caiu 17%. Então, assim, é muito pior do que muitos países até em desenvolvimento, né? E isso é dinheiro de aposentadoria dos americanos, tá? Então, assim, realmente um ambiente bastante atípico nos Estados Unidos, do ponto de vista de investimentos, e que repercutiu também nas economias emergentes, principalmente através de retirada, né, de fluxo financeiro dessas economias para economias mais desenvolvidas. Acho que a boa notícia aí no campo externo é que a inflação já começou a dar sinais de queda, né? O dado de inflação último que nós tivemos nos Estados Unidos aponta para uma inflação mais comportada, de 6,5% em 12 meses, contra um pico de 9%. E eu acho que abre-se aí uma perspectiva para mercados emergentes, como o Brasil, de que se a inflação de fato for controlada e o juro cair, né, o fluxo de capitais também para economias emergentes como China e Brasil também melhore. Eu acho que no Brasil, ainda falando um pouco do cenário externo, a China, né, após 3 anos de desaceleração de crescimento muito forte, por conta da pandemia, né, da política de Covid-0, ela reabriu a economia recentemente, eliminando a maior parte das restrições, e ela deve funcionar como um contraponto a essa desaceleração de crescimento das economias centrais em 2023. Então, também, eu acho que reduzindo um pouco esse peso da desaceleração global sobre o Brasil e sobre outras economias emergentes também, tá? Do ponto de vista do Brasil, eu acho que o ano começou um pouco volátil, né, assim, um pouco com mais preocupações. A gente teve uma sinalização desse governo de mudança de direcionamento da política econômica, né, trazendo, vamos dizer, um kit de política de Estado indutor de crescimento. Isso passa quase que necessariamente por um aumento de gastos públicos, o que traz questionamentos sobre a sustentabilidade da dívida pública brasileira, né? E aí a gente lembra que esse cenário ele traz potencialmente mais inflação e mais juros. Então o mercado hoje ele passa a trabalhar na perspectiva para 2023 com um juro muito alto por mais tempo. As projeções do Focus, elas apontam para um juro acumulado CDI mais ou menos parecido com o que a gente teve em 2022, embora um pouco menor no fim do ano comparado com o nível atual, né? Uma inflação ainda alta, né? Acima da meta, em torno de 5,3%,
né? E um PIB menor, né? A gente deve fechar o ano aí crescendo 3% e em 2023 a projeção é que fique abaixo de 1%, tá? Então, acho que esse é, vamos dizer, o pano de fundo, assim, do ponto de vista econômico. Aí depois a gente pode falar o que isso significa para os ativos financeiros, mas eu acho que é melhor agora o Evandro também falar um pouco da perspectiva dele. Claro, Magali. Com relação à nossa visão do cenário, acho que os números você já bem colocou, né? Do cenário internacional, do cenário doméstico. Acho que o nosso desafio aqui é pegar é, esse cenário e transformar numa estratégia de investimentos, né? De médio prazo. Que eu acho que tem de mais interessante como no cenário internacional, ah, o debate se o mercado já está precificando corretamente os esforços que os bancos centrais têm que fazer para combater a inflação. Acho que tem ainda um pouco mais de aumento de juros, principalmente no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos acho que importa mais para acontecer. Então, isso é um efeito que tende a prejudicar um pouco os países emergentes, mas acho que tende a ser um ajuste fino, né? Um final de ciclo ali, a maior parte do ajuste com certeza já foi feito, e além dos juros, também os outros tipos de política monetária não juros, né? É, as chamadas políticas quantitativas. Isso, isso se traduz no Brasil como um cenário um pouco mais desafiador, como eu falei, mas o Brasil tem bons fundamentos externos, principalmente, né? A taxa de juros, as reservas internacionais altas, as reservas internacionais altas, a situação de balanço de pagamento super tranquila, fazem com que isso não seja um grande assunto. A gente, apesar de estar sempre falando de crise fiscal, crise de balanço de pagamento, crise externa, não é um assunto que aparece nos jornais já há mais de 15, 20 anos, né? Então, isso é um ponto muito bom que o Brasil tem e faz com que a moeda seja sempre uma fonte de volatilidade, mas nunca de preocupação macroeconômica, né? Ela pode ajudar a atrapalhar um pouquinho a inflação, mas não é uma fonte de preocupação. Aqui no Brasil, a preocupação é basicamente a mesma do cenário internacional. Será que o Banco Central já fez, o nosso Banco Central, no primeiro momento, é claro, jogou a taxa bastante para baixo, talvez tenha deixado essa taxa de juros mais tempo muito baixa do que deveria, mas começou a subir antes do resto do mundo, parou também antes do resto do mundo, e a inflação já dá sinais de que atingiu o pico, da mesma forma que o cenário internacional. Então, grande pergunta esse ano, aqui no Brasil também, é como vai se comportar o Banco Central. E a, o tempero dessa discussão é a discussão política, né? Afinal, é a primeira vez que uma transição política é acompanhada de um Banco Central com seus diretores e presidentes com mandatos fixos, que é ótimo. Foi um assunto que não foi discutido na eleição, agora começa a aparecer aqui, mas é menos uma fonte de certeza que a eleição é sempre cheia. Né? Então, como é que vai ser o Banco Central nesse ano? Que possa estar com isso que você falou, onde a gente está prestando mais atenção. Independente do que acontecerá, os economistas e o mercado divergem aqui, né? Os economistas acham que a taxa de juros vai cair a partir de meados do ano, e o mercado acha que vai ter que continuar basicamente no patamar que está, de prêmio, dependendo do que se olha. Então, tem uma divergência aí, mas independente disso, o, a taxa de juros real no Brasil vai ficar muito elevada esse ano, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai levar em consideração nos fundos. A gente pode falar um pouco mais disso, como isso vai ser em estratégia de alocação já nos próximos meses. Isso tende também a, como eu já falei, ajudar o câmbio nesse cenário que a gente está vendo. E tende também, quando a gente fala de bolsa, encarecer o custo de capital das empresas, né? Então, quando a gente olha para a situação da bolsa, é claro que ela tem que sofrer uma reprecificação
por causa dessa taxa de juros, principalmente de longo prazo, mais alta, mas mesmo assim tem algumas empresas grandes na bolsa, alguns setores na bolsa que parecem muito atrativos. Não dá para dizer acho que a bolsa em toda, a bolsa composta de muitas empresas diferentes, setores diferentes, empresas de vários tamanhos, mas tem empresas grandes, por exemplo, os bancos, que estão no momento parece bastante interessante quando no passado estiveram com esse nível de preço, né, de valuation, os investidores que tiveram o sangue frio e a paciência de comprar essas grandes empresas, como o Bradesco, por exemplo, no horizonte de 3 a 5 anos ganharam dinheiro em relação à taxa de juros aqui no Brasil. Então, acho que as grandes perguntas são as mesmas no setor, no cenário internacional. E no Brasil, acho que com mais volatilidade no Brasil por causa dos riscos políticos, e também talvez a gente possa entrar mais aí em detalhe nos riscos políticos, mas de economia, mais importante acho que a segunda pergunta mais importante é o que vai acontecer com a economia, né? Com esse cenário de desaceleração. A economia brasileira vai desacelerar tanto quanto os economistas dizem para se atingir a inflação mais perto da meta. Focos para esse ano de um crescimento ali perto de zero, perto de meio, bem menor do que nos últimos anos, muito por conta dessa desaceleração contratada advinda do aperto monetário para combater a inflação. Então, essa é a segunda pergunta mais importante, o que vai acontecer com a economia esse ano. Acho que é isso, Magali, para tentar resumir o cenário internacional brasileiro em 3 pontos. E do ponto de vista de gestão, Evandro, o que você acha que nós, como gestores, podemos fazer nas carteiras de investimento nesse ano de 2023, dado esse cenário e dado tudo que já foi colocado no texto dos ativos? Acho que o mais importante, porque é a estrutura que a gente faz, né, é usar o nosso mecanismo, as nossas regras de diversificação. Isso é o primeiro, que é o que já fazemos, né? Ver que temos hoje continua oferecendo o mesmo nível de diversificação com essa realidade nova que a gente tem no passado, quando a gente montou essa carteira. Normalmente a resposta é sim, tá, mas é um teste que a gente tem que fazer com alguma frequência, né? Afinal, você pode ter mudado o seu método de agir ou o resultado de um outro pode ter mudado em relação ao histórico, mas essa é uma pergunta que tende a ter uma resposta afirmativa de que a estrutura das carteiras continuam adequadas para aquilo que a gente tem em mente no longo prazo, que é a diversificação, investimento de longo prazo. Agora, como uma mudança tênue de curso, digamos assim, né, dado essas novidades do cenário internacional brasileiro, acho que a grande mudança em relação a um ano e meio atrás é essa mudança de taxa de juros global, e principalmente no Brasil. Dito isso, em alguns superfundos, a gente tem a opção dos regulamentos, dos mandatos, a gente vai aproveitar e aumentar um pouco a renda fixa nesses, né? Então, fundo multimercado. Tem vários fundos multimercados que surgiram no Brasil nos últimos 3, 4 anos de crédito. Crédito da renda fixa, né? Hoje, quando a gente fala de renda fixa, a gente pensa em título do governo, mas renda fixa é muito rico. E hoje, em crédito, assim, tem fundos bastante sofisticados, com taxas, fundos de prazo de resgate adequados, o nosso fundo de multimercado que a gente deve trazer aqui para a gente deliberar se a gente vai investir. Então, acho que essa é uma novidade interessante. É descorrelacionado, outro tipo de risco, né, que o risco não é tanto medido pela volatilidade de crédito, então, é outro bicho, mas que pode ser muito interessante para se juntar aos gestores macros, aos gestores de hedge, aos gestores quantitativos que a gente tem na carteira do superfundo de mercado, por exemplo. No fundo internacional também. No internacional, historicamente, o superfundo ele teve uma exposição
quase que unicamente a ações, né, no mundo, um grande peso dos Estados Unidos. A gente vem falando isso desde o começo de 2022, a gente assumiu aqui a cogestão dos fundos, começou a participar do Comitê de Investimentos, mudar o perfil de carga desse fundo para ele ter também um papel de defesa em momentos de volatilidade, principalmente aqui no Brasil. Então, vai ter ali a gente vai aproveitar alguns setores, por exemplo, nas bolsas globais que a gente não vê no Brasil, de tecnologia, para tentar dar uma diversificação adicional no superfundo internacional. Nos perfumes de renda fixa, vai ter algumas mudanças de gestores, de estratégias também, com base nessa nova realidade de juros elevados. Isso deve acontecer também nos próximos meses. E nos perfumes de ações, ele talvez sejam ajustes mais finos dos gestores que a gente tem, são gestores realmente muito bons, tenho certeza que no longo prazo estão muito preparados para capturar essas possibilidades, essas chances que a Bolsa está dando nesse curto prazo. Ele é mais um sangue frio, fazer o nosso papel constante de reavaliação desses gestores, mais uma mudança de curso. Acho que é sempre importante avaliar o resultado que a gente tem com o risco que a gente corre, né? E também com relação à classe de ativo. Não dá para comparar de renda fixa, que tem benchmark, um parâmetro CDI, com de ações tem um parâmetro Ibovespa, internacional tem um parâmetro mercado internacional. Como você bem colocou, foi, acho que, um dos piores anos do século, né, da carteira internacional americana de ações e títulos públicos. Então, um pouco diferente em cada classe de ativos, mas sempre muito estudo, o nosso trabalho é um funil, né? Muito estudo na base, que vai se traduzindo em muita discussão nos comitês, poucas mudanças, porque o mais importante é que essa estrutura de diversificação está muito bem montada no superfundo. Eu acho que é bom lembrar também, né, que além dessas mudanças aí entre fundos, alocações, que nós podemos fazer, que você tão bem descreveu aí nas perspectivas para 2023, a gente também tem que lembrar que os gestores especialistas estão constantemente reavaliando as suas próprias carteiras à luz do que acontece no mercado e de uma maneira muito profissional, né? Assim, sem o desespero, né, do investidor, talvez mais comum, que não consegue interpretar muitas vezes, porque não tem acesso, a informação não está lá no dia a dia processando todas as novas informações. Então, a gestão da Fiduc, ela já conta com essa experiência, né, dos gestores selecionados para fazer esse trabalho, né, de uma maneira, de novo, muito profissional. Magali, deixa eu aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta para você, depois eu tenho uma para o Evandro. Para você, eu imagino clientes nossos que estejam com uma alocação, um perfil de risco mais voltado para o agressivo, ou seja, com mais renda variável, mais ações na sua carteira, olhando agora para o mercado, assim, não está na hora de eu ir um pouco mais em direção à renda fixa, eu diminuir a exposição em bolsa e aumentar a minha carteira dentro de renda fixa? Isso seria um movimento agora, Magali? Eu acredito que não, Pedro, porque, de novo, eu acho que assim, a base, né, da gestão profissional é a diversificação. Por quê? Não é por uma razão banal, é porque ela leva a resultados melhores no longo prazo, né? Então, a diversificação, que nada mais é do que o fato de que você tem vários ativos diferentes na carteira que se comportam de maneira diferente ao longo do tempo, essa diversificação ela reduz o risco de grandes perdas à medida que você não está concentrado num determinado ativo, né? E o risco, né, que você falou que está nessas carteiras dos investidores, vamos dizer, mais especialistas, mais agressivos,
ele é muito apropriado para levar uma rentabilidade positiva no longo prazo. Então, ele não é ruim. Quer dizer, risco não é ruim na medida certa, né? E ele comprovadamente leva a retornos maiores. No momento que muita coisa já está no preço também, a gente também tem que avaliar devidamente que muita coisa já está no preço e movimentos bruscos e momentos de volatilidade também podem ser muito negativos. Além disso, queria lembrar que o CDI, né, que vamos dizer seria um investimento menos arriscado, talvez na percepção de muitos, ele foi o melhor ativo, ou ficou nos 2 primeiros lugares entre os ativos que a gente acompanha somente em 13 anos. Quer dizer, ou seja, em 11 anos, ele não apareceu nem em primeiro e nem em segundo lugar. Tá? Então, o CDI não vai ser sempre o melhor ativo, né? Assim, com os preços um pouco mais baixos, como a gente entra em 2023, há chances de outros ativos de risco performarem melhor. Então, faz ainda mais sentido uma carteira diversificada. Tá ótimo, obrigado pela resposta. E uma para o Evandro. A gente tem uns 10 minutos ainda de gravação. Evandro, a carta do Gustavo é uma carta de 10 páginas, longa. A maior parte das gestoras não mandaria para os seus clientes. A gente manda porque a gente quer dar a eles acesso a muita qualidade de leitura de cenário. Eu vou tentar te dar aqui a minha leitura dessa carta, que está longe de ser a única, de forma alguma, sugerindo que ela é definitiva. Mas a minha leitura é que o Gustavo tenta colocar as coisas de uma forma um pouco diferente. Ele fala, olha, em vez de a gente ficar concentrado em tentar prever qual vai ser o PIB, a inflação, qual vai ser a taxa de câmbio, etc. e tal, vamos tentar entender quem é esse novo governo, o que se chama de Lula 3. Tá? O governo começou há 2 semanas atrás, e é difícil saber se ele é um governo mais ligado à esquerda ou mais ligado ao centro. E aí o Gustavo propõe uma série de coisas que vão acontecer no futuro próximo e que indicariam melhor do que qualquer outra notícia o quanto esse governo está alinhado, por exemplo, com a independência do Banco Central. No final de fevereiro tem 2 novos membros sendo indicados. Ele menciona também na carta dele a composição do Copom, se vai mexer, se não vai mexer, tem que mexer, na verdade ele fala se vai mexer com gente mais ligado à estrutura política do PT ou mais ligado ao sistema financeiro dos últimos anos, e assim por diante. Essa é uma leitura da carta do Gustavo, ou seja, a gente deveria estar olhando para essas decisões muito mais do que realmente olhando os pronunciamentos públicos dos novos ministros? Acho que acho que isso reflete tanto que está no texto quanto as conversas que temos aqui, Pedro. Ler jornal é uma atividade difícil, né? Principalmente quando se lê só a manchete, assim, esporadicamente. O trabalho deles é vender, hoje em dia não é vender jornal, é gerar cliques, né? Então, as coisas pequenas acabam tendo repercussões grandes, uma linguagem mais espalhafatosa, viés, assim. Então, vamos tentar filtrar um pouco o que diz a imprensa, o que diz os políticos também, porque eles também têm os seus interesses, e focar nas medidas propriamente ditas, né? E o que tivemos de medidas? A gente teve já as nomeações, certo? A gente já sabe o Ministério. O Ministério da Economia ficou com o Fernando Haddad, que é um político. O Gustavo fala que os paulistanos têm mais pontos com ele do que deveria por causa do prefeito, né? Mas como economista, como é, é, policy maker, ele não parece ser um nome ruim, longe disso, é um cara que tem capacidade de controlar os ímpetos mais gastadores do PT, até mesmo do Centrão. O segundo escalão dele, de secretário, decepcionou um pouco, acho que foi uma notícia pior do que dele mesmo. Ele tinha a possibilidade de colocar pessoas excelentes de alto nível técnico, acadêmico, e ele decidiu por um escalão, digamos assim, mediano, praticamente como
em todos os seus membros. A primeira medida efetiva foi a PEC de transição, que não foi muito diferente do que se já se imaginava. Todas as interações com a equipe ainda de campanha do Lula era a mesma conversa, né? Quanto que seria possível gastar para atender as demandas da campanha do presidente, e o número final ficou um pouquinho, talvez, acima do que se imaginava, não sei, otimista, mas não dentro do que já se discutiu. Quais são agora, olhando para frente, os próximos passos que a gente vai avaliar realmente a importância que o governo Lula dá à responsabilidade fiscal, que ele vem falando bastante que tem, né, mas que a gente ainda precisa ver na realidade, e com essa... Aqui, você falou que só tenho 10 minutos, né? Então, vou resumir isso em tripé econômico, né? Que é o que vem se fazendo no Brasil desde 2002, basicamente, quando 2002 foi desde 94 foi feito. Então, já são 30 anos que se chama de tripé econômico, que é uma política fiscal adequada, equilibrada, um Banco Central independente, e um câmbio livre, né? Deixa o Banco Central fazer o que vai ter que fazer. Vamos ver quão forte vai ser a aderência desse governo a isso. Agora, como você mencionou, nas nomeações que ele tem que fazer com o Banco Central, que agora com os mandatos fixos, esse ano são 2 diretores a serem nomeados. Um deles, normalmente, é uma pessoa de carreira do Banco Central, porque é um diretor que trata de assuntos burocráticos, e o outro é talvez a terceira pessoa na hierarquia do Banco Central, que é o diretor de política monetária. Além disso, eles têm que também divulgar, provavelmente em março, abril, ali, para dar tempo, a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gasto. Isso acho que vai ser muito, muito, muito importante. Os debates já estão acontecendo, algumas coisas vazando, mas esse talvez vai ser o mais importante ali, que o governo pode tentar ganhar credibilidade, tem para fazer as medidas que quer fazer de curto prazo, para tentar jogar um eventual ajuste fiscal por médio prazo, e aqui credibilidade, comunicação e crítica pública, como eles vão usar. Então, eu diria que são esses 2 pontos principais, Pedro, como você já mencionou. Banco Central e essa nova lei aí de regra fiscal. Tá bom, maravilha. Obrigado, Evandro. Magali, para terminar, você quer fazer últimos comentários? Bom, eu acho que, apesar da volatilidade, né, que aqui foi descrita, acho que foi um ano bastante bom para a gestão da FIDUC, né? A gente olha também o ano que vem com otimismo. Eu acho que tem muito potencial aí em todos os mercados que a gente atua, e eu acho que vamos em frente. Tá bom. Lembrando a todos vocês que a FIDUC, como dizem as palavras na assinatura aqui desse vídeo, é sobre investimentos de proximidade. Aqui vocês estão com um acesso direto ao nosso comitê de investimentos, e dentro desse comitê de investimentos a gente manda muita informação para vocês. Esse mês a gente mandou entre 15 e 20 páginas de textos para vocês, entre performance dos fundos de dezembro do ano, resenha econômica de 2022, perspectivas de 2023. É muito material. A gente entende isso, a gente prefere mandar isso para vocês tenham mais informação, mas, sobretudo, conversem com o seu planejador financeiro. Ele tem muito mais informações ainda, ele pode ajudar vocês a entender melhor o material que a gente mandou para vocês e tranquilizar você em relação ao Brasil esse ano. Não tem nenhuma crise gigantesca se formando no Brasil. A gente sabe que regimes em momentos mais difíceis acontecem. A diversificação e um comitê de gestão ativo e profissional como o nosso evita que as perdas sejam enormes, sustenta essas perdas e prepara o caminho para que a gente possa ter anos com rentabilidades melhores, momentos com rentabilidades melhores mais à frente. Então, a todos vocês,
Boa leitura dos documentos que vocês receberam ontem. A Magali e ao Evandro, obrigado por estarem aqui com a gente em mais esse webinário. Estaremos aqui de novo no início de fevereiro. Não hesite em falar com o seu planejador financeiro. Um feliz 2023 para você. Eu espero que com todos nós ao seu lado. Muito obrigado. Obrigada.